Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário aqui. Ainda não. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre puerpério. Um tema bem necessário, né, da gente conversar mais. Já passei por dois, né? A Rafa e o Dudu. E eu acho que é um momento intenso, por mais que a mulher não tenha baby blues, depressão pós-parto, enfim. É um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. É um momento super intenso que merece ser mais falado, né? Oi, Mari. Deixa eu ver agora se habilitou aqui. Não tô conseguindo fixar o comentário aqui, pessoal. Mas vamos lá, de repente daqui a pouco habilita. Então a nossa convidada de hoje é a Sanla, que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre esse tema aí super necessário, como eu tava falando pra vocês. Daqui a pouquinho a Sanla deve estar entrando, deve solicitar a participação aqui. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Essa época é complicada, né, gente? Além de ter bastante live e coisas e tudo mais, é final de ano e correria sempre, por mais que esse ano esteja um pouco atípico, né? Igual é correria de final de ano, por mais que não tenha muitas festas e encontros e happy hours. Saudade dos happy hours, né? De final de ano. Mas enfim, de qualquer maneira tem correria, né? Então a gente vai conversar, até vou falando assim, a gente vai fazer um bate-papo, vai tentar fazer um bate-papo um pouco mais rápido, assim, uns 40 minutos, vamos ver como é que vai ser, mas a ideia é, ó, a Sanla entrou, vamos esperar ela solicitar a participação aqui. A ideia é não tomar tanto tempo de todo mundo aí, porque a gente sabe que o tempo é complicado, né? Mas falar tudo que a gente tem para falar e as dúvidas que nos enviaram da melhor forma. Então vamos ver, a gente está aguardando aqui, eu já aceitei a participação da Sanla. Hoje a internet, eu não sei, não é só aqui em casa, porque eu já tive outras reuniões e as pessoas com quem eu tive reuniões também estavam com problema de internet. Não sei se é aqui em Porto Alegre, não sei qual é a situação, mas enfim, se a conexão não ficar tão boa, vocês já sabem que pode estar acontecendo algo técnico. Ó, ainda não consegui colocar a Sanla. Vamos esperar mais um pouquinho. Ó, não deu. Sanla, tenta solicitar de novo, que a primeira caiu. Vamos ver. Será que não é só por aqui que a internet não tá muito boa? Estamos aguardando ainda, pessoal. A Sanla conseguir entrar. Mas eu acho que a minha tá ruim aí, me falem, Mari, vê se não tá bom. Me avisem se a minha conexão não tá legal. Pois é, eu não sei então se é a minha ou se é a da Sanla lá. Eu vou te enviar agora, tá, Sanla? Vamos ver se tu recebe. Ah, conseguimos. Agora sim. Probleminhas técnicos, né? Sempre tem, né, Problemas Sanla? técnicos.
Tudo bem? Tudo bem, boa noite, seja bem-vinda aqui à Boa nossa noite, live. pessoal. Mari, obrigada. Eu estava enviando a solicitação, mas estava caindo. O É, eu, Instagram estava caindo. eu consegui te chamar aqui, né? Não sei. Mas então, Sanlan, já dei aqui, já fui dando uma introduçãozinha, Eu né? estava te ouvindo. Tava me ouvindo, que bom, que bom. Então, sobre o nosso tema Legal. de hoje, né? Tava falando que a gente sabe que o quanto é corrida essa época para todo mundo, né? Então, que a Sim, gente vai tentar abordar aí todos os assuntos de forma rápida, assim, para não prender tanto o claro. pessoal, né? Mas que a ideia é ir tirando dúvidas, se forem entrando, a gente vai falando. Então, eu queria que tu te Isso aí. apresentasse, tá? E aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Tudo bem, vamos lá. Como você falou, é tanto assunto, né, dentro desse mundo do puerpério que a gente vai ter que filtrar aqui. Isso é verdade. Eu sou a Sâmila Rios, sou psicóloga há 13 anos, moro no Goiás, já há 12 anos, sou apaixonada aqui por essa terrinha boa, Me, quente, gostosa. me conta de onde é o teu sotaque. Pois é, eu sou uma pessoa assim, eu já mudei de tantos lugares, porque eu nasci no Nordeste, no Maranhão. Hum, Fui, morei no Tocantins, em várias cidades. E aí vim pro Goiás também. já Então, misturou um pouco, então. Mas é super gostoso o teu sotaque. que bom. Então, essa mistura aí de norte, nortista com nordeste, essa mistura doida aí. Bacana. E agora centro-oeste ali. E agora centro-oeste. Então, me formei há 13 anos, comecei a trabalhar, já trabalhei com crianças, trabalhei na área de recrutamento e seleção também, organizacional, uma área que eu era bastante apaixonada. E também era muito apaixonada pela psicanálise. Foi então que eu fiz a minha formação e aí entrei de cabeça na clínica. E desde que me formei também, eu atendo esse público materno-infantil. Mas aí fui convidada para trabalhar em um projeto aqui, chamado Projeto Mãe que Cuida. Inclusive, no final, eu quero só falar um pouquinho sobre a importância disso, né, para a saúde mental das gestantes. É, Então, fui convidada para trabalhar nesse projeto, que é um projeto específico para gestantes, porque eu sou servidora pública aqui no município também. Não estou só na área privada. E Uhum. apaixonada por essa área, por esse projeto, fiz a minha formação em psicologia perinatal pelo Mater Online da Rafaela Schiavo. E aí me apaixonei de vez. E aí o É, meu foco, esse ano eu entrei de cabeça no Instagram, me entreguei às redes sociais e estou aí trabalhando com esse público maravilhoso. E sou também consultora de sono infantil. Como trabalho aí com famílias, via que essa é uma área também bem requisitada, né? Porque muitas famílias sofrendo aí com privação de é. sono. Então, Eu acho que tem um link aí bem importante entre o puerpério, né, e toda aquela turbulência hormonal e a privação de sono, né, Sanlan? Porque quando ela pega de totalmente. jeito, eu passei por isso, Eu quando também. ela quando ela pega de jeito, ela, olha, ela judia, assim, ela é intensa e Traz se tu, tristeza, traz se tu mistura, irritabilidade. eu fico imaginando se tu mistura isso num quadro de depressão pós-parto, por exemplo, né? Deve ser Triste, bem triste. complicado, Bem porque intenso. eu passei, assim, aquele esgotamento físico e mental, mas não estava associado a uma depressão pós-parto. E mesmo assim é Sim, super complexo, né? e assim é difícil, né? Imagina Nós vamos quando tá falar associado. um pouquinho sobre o Então, baby blues, vamos começar né? assim, porque senão a gente vai emendar um assunto no outro, porque é bem assim, né? Maternidade, uma coisa vai se ligando na outra, né? Vamos Então, seguir a pauta, né? vou começar te perguntando assim, Tá. para leiga, né? Para quem assim ouve falar de puerpério, mas daqui a pouco a gente tem aí, sei lá, gravidinhas ou mamães que estão pensando em mulheres que estão pensando em engravidar. E aí não estão familiarizadas. O puerpério, ele tem um período definido? O que que ele é? Define pra gente. Sim, ele é considerado. O puerpério é o pós-parto. Tem pessoas que me Uhum, perguntam nas caixinhas de perguntas o que é puerpério, né? sim. Puerpério é o pós-parto. E ele é considerado, por incrível que pareça, até 2 anos. Ah, Alguns estudiosos falam assim, até 6 meses, mas o consenso geral chega a até 2 anos.
Tanto que a depressão pós-parto, ela é considerada depressão pós-parto até os 2 anos aí do pós-parto, de idade da criança. E a depressão pós-parto e a depressão normal, comum, Uhum. tradicional, ela é a mesma coisa. O que muda é o período em que a pessoa vive isso. No caso, a mulher que acabou de dar à luz, até os 2 anos de vida da criança, é considerada depressão pós-parto, mas os sintomas são os mesmos. É, a questão da tristeza, da irritabilidade, enfim, de tudo que a gente vai comentar com mais detalhes daqui a pouco. Então, puerpério Interessante. até 2 anos. Deixa eu fazer um parênteses aí nessa tua informação. Eu sempre ouvi falar, de forma superficial, assim, também, que o puerpério era aquele primeiro, sei lá, primeiros 3 meses, ou primeiros 40 dias, ali, período de quarentena, enfim. Mas pra mim, eu já conversei com a Mari sobre isso, nós duas, a gente sempre falou que não é só aquele período, Não assim, é. em termos emocionais é muito mais do que isso, né? E faz Sim, todo sentido pra mim os 2 anos, porque eu acho que é o não é? período de maior intensidade no sentido de que é muita mudança e toda hora é alguma coisa, é os picos de crescimento, é os saltos de Sim. desenvolvimento, é dente nascendo, enfim. Então faz todo sentido essa informação que tu trouxe. Inclusive o nosso corpo, né? O Aquela nosso linha corpo. É. lista negra, né? Aquela linha que a gente fica. A minha demorou acho que 1 ano para sair, não sei. O nosso corpo também demora, né? Esse Ah, período faz para se super sentido estabilizar. isso. Então E tá, então a assim, primeira informação que a gente queria trazer é o puerpério, então é esse período pós-parto, mas que pode ser bem longo, inclusive, isso, ele, pode ser longo até dois né, anos. até 2 anos. Então, legal. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o baby blues. Tá bom. Eu queria só fazer uma breve introdução, Claro, assim, claro. uma informação, uma curiosidade, né? Que a mulher, ela tem 3 momentos potenciais de crise. Tá. Ela passa por 3 momentos, que é quando ocorre a menarca, que é a primeira menstruação da menina, porque ali ocorre toda uma mudança corporal e emocional também. Ela está ali mudando o corpo, do corpo infantil para o corpo adulto, né? E o segundo momento é ali no climatério, na menopausa, que também há muitas mudanças corporais e que não deixa de trazer mudanças emocionais. A Mary, minha amiga aí, acabou de entrar, psicóloga também, Ah, legal. bem-vinda. E o outro momento potencial de crise é na gestação. E não tem como a gente falar do puerpério sem pensar na gestação, porque o objetivo maior aqui, como tiveram muitas perguntas, né, Thaís, a respeito da questão da depressão pós-parto, a gente previne ela, e a gente vai falar sobre isso. Então, o que que acontece? No momento que a mulher está gestante, é um momento considerado potencial de crise, né? Não que ela venha a ter uma crise, mas que ela pode vir a desencadear uma crise. E o que que é essa crise? Se ela, por exemplo, já teve algum transtorno antes, transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, as chances de que ela desenvolva isso no puerpério são muito aumentadas, são muito maiores. Então Então, já liga uma setinha aí para as mulheres que isso. tiveram ou passaram por algum quadro assim, ligarem um Então, alerta ficarem alertas. de buscarem uma ajuda já prévia. Sim, e outra curiosidade, esse dado é inclusive da Rafaela Schiavo, que foi a minha professora, né, no curso de formação de psicologia prenatal. Ela fez uma pesquisa e descobriu que a cada 4 mulheres, uma apresenta depressão na gestação já. Então se fala muito em depressão pós-parto, mas também na gestação é comum. Então, o que que acontece? Como você falou, o pós-parto, né, o puerpério já é muito difícil. Por quê? Porque mais de 85% das mulheres que estão no pós-parto, elas passam pelo famoso baby blues. Uhum. O que que é esse baby blues? Ele é um transtorno, uma doença, um transtorno emocional? Não, ele não é. Ele é uma condição em que a mulher se encontra, que a gente até brinca no meio perinatal, é considerado uma loucura saudável. Porque raro é quem não passa por isso. Olha só, eu passei pelo baby blues, né? Então, Eu assim, certamente passei também, porque eu lembro, e assim, é até bom a gente falar de uma experiência prática, eu vamos. acho, Samanta, pode trazer a tua.
aquela coisa de tu entrar no banho e começar a chorar, assim, e tu nem sabe por que que tu tá chorando. Exatamente. E eu lembro que eu estava gestante, uma amiga minha tinha acabado de ganhar neném e falou pra mim, Samila, tem horas que eu entro no banheiro e choro. E ela é aquela mulher super equilibrada, tranquila, desejou muita gestação. E eu, nossa, mas por quê? É. Né? Então, assim, isso acontece com quem planejou a gestação, com quem não planejou, porque o que que acontece? O baby blues nada mais é do que um processo de adaptação. A Hum, mulher que ganha um neném é um novo ser, cheio de demandas. uhum. E você vai ter que lidar com o choro do bebê e você ainda não conhece esse ser. Por isso tem um mito também do amor gigantesco assim que o bebê nasce. Nem todas as mulheres É. sentem isso. O amor é uma construção, né? Então ela vai sentir angústia, medo de não dar conta, desespero mesmo. Ela vai ficar apavorada, ela vai ficar com crises de choro e não vai entender por quê. E ela muitas vezes, foi uma das perguntas hoje na caixinha de perguntas, eu tô com uma semana, ela falou, tô com uma semana de pós-parto e tô muito triste, eu planejei o meu filho, por quê? E a pessoa começa a sentir culpa e ela falou que não Culpa. queria contar para ninguém, por quê? Eu lembro de sentir esse sentimento, de não querer contar para as pessoas por medo de pensar que eu estava rejeitando a minha filha. É. Né? Então, inclusive na própria depressão pós-parto, existe um mito de que a maioria das mulheres que estão passando pela depressão no pós-parto, elas rejeitam seus filhos. Apenas 3 ou 4%, se eu não me engano, das mulheres rejeitam que estão em depressão Ah, pós-parto. é. Eu tinha um pouco, vou te ser sincera, que eu tinha um pouco dessa ideia Ah, de que na maioria das a vezes as maioria mulheres rejeitavam. pensa, sabe por É. quê? Porque o que acontece é que essa mulher, ela está num processo tão de tristeza, tão profunda, que ela não tem energia para estimular o bebê. Ela prefere ficar sozinha. Isso também são dados de pesquisa. Uhum. Essa questão de não haver essa rejeição. Claro, tem os casos, que são os casos mais graves que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a grande maioria, elas não rejeitam seus bebês, elas amam, elas até gostariam de maternar, mas elas não têm condições físicas, psicológicas e cognitivas para fazerem isso. Então, mais um alerta também, né, para os familiares, já que ela não está tendo energia e essa mulher está assim, claro, vai ter que buscar ajuda para essa mulher, mas trazer essa criança para perto dessa mãe, já que ela não Uhum. consegue fazer isso por si só, né? Entendi. Porque o bebê também sofre. Mas então o baby blues é isso. Ele é esse processo adaptativo que a mulher passa e muitas, como eu, por exemplo, nunca tinham trocado uma fralda na vida. E olha que eu fui mãe com 33 anos. Eu não fui uma mãe mais jovem. Então, eu tive que aprender tudo, literalmente, a dar É banho. muita E aquilo mudança. ali, muita mudança. Então, é natural se sentir angustiada. Tempo de durabilidade do baby blues por volta de 2 semanas, até Tá. 20 dias. Mas pode acontecer de durar até 45 dias. Então, por isso que a gente não aplica testes, assim. Não é que não aplica testes, é muito delicado dar um diagnóstico de depressão pós-parto nos primeiros 45 dias, porque pode ser baby blues. Fica confuso. Uhum. Fica confuso. Então, assim, o baby blues ele não se estende para 45 dias, mas a depressão pode vir antes sim. Então tem que ser um Entendi. diagnóstico bem detalhado, bem cauteloso, porque ela pode apresentar já, por exemplo, tá aí com 35 dias e ainda tá naquele estado de tristeza, de querer se isolar, não querer visita, não conseguir estimular o bebê. Pode ser sim uma depressão, mas também pode ser o baby blues. Então, mas ele não se estende. E é natural, Entendi. não é obrigatória no baby blues a mulher ter que fazer psicoterapia. Ela pode buscar ajuda sim para entender as emoções dela. Nós estamos disponíveis para isso enquanto psicólogas perinatais. Mas tranquilamente você que está passando por isso, pode pedir ajuda de. Se você tiver alguém que você confie muito, que não julgue, que te acolha, essa pessoa vai dar conta das suas emoções, porque o que você precisa é só falar e demonstrar toda a sua dor e ser acolhida.
Muitas É, vezes busca essa ajuda por não ter, né, esse e acolhimento. Pode falar. eu penso muito que isso que tu trouxe agora do falar e ser acolhida é um pouco de tu tirar a culpa das costas, assim, tu tá te sentindo culpada por não estar 100% feliz, por não estar 100% cheia de energia, afinal, tu desejou aquele bebê, enfim. Então é alguém que te diga, a gente fala muito sobre isso, é alguém que te diga, não, é isso aí, tá tudo certo, eu também passei por isso, vai Exatamente. passar, né? Graças a Deus que tem esse conhecimento agora, porque antes mulheres passavam por isso e não se sabia o que era, né? Uhum. E também as nossas mães, tias ou avós, elas não se lembram disso. É A gente verdade, esquece. a gente Graças a Deus esquece. a gente esquece. Por isso que a gente tem Então, o segundo filho, ou o terceiro. É. então, assim, é importante ter essa rede de apoio, buscar apoio em pessoas que entendam essa questão. E aí, evoluindo disso, a gente passa assim para uma depressão pós-parto, que são os mesmos sintomas da depressão, como eu falei no início, né? São os mesmos sintomas, irritabilidade. Aí a gente também tem os graus, né? Leve, mais grave, moderado. Fala um E aí, pouquinho nesse sobre esses caso, sintomas pra gente, tá. Sala, se tu puder. Então, sintomas muito comuns: tristeza, né? Claro, uma tristeza profunda, crises de choro, são bem parecidas com o baby blues, só que com a intensidade um pouco mais forte. Uhum. E ela permanece. Então, a mulher também pode apresentar depressão pós-parto depois que o bebê está nascido, por exemplo, com 6 meses de vida, ela pode vir apresentar também. Então, é tristeza, ela quer se isolar, não quer ficar perto de ninguém, perda de apetite ou aumento de apetite, insônia ou hipersonia, dorme demais. Todos aqueles sintomas relacionados à depressão, a gente pode encontrar numa mulher que está com depressão pós-parto. Então, falta de energia, né? Falta de prazer nas coisas. Por exemplo, era uma mulher que gostava de assistir filmes, ela não tem prazer mais nisso. Gostava de passear, de se arrumar, né? Assim, é muito visível isso. Ela não tem vontade de passar um batom, ela não põe um brinco. Se é uma pessoa que gostava disso, você vai reparar que ela não tem mais interesse nisso. Você pergunta qual perspectiva você tem, do que você gosta, quais são seus planos. Ela não pensa no futuro, ela não tem objetivos. Então, nesses casos, sim, precisa de um acompanhamento com um profissional de saúde mental. E às E, vezes, provavelmente, até de medicamento, enfim. sim, olha, eu encaminho muitas pacientes, assim, e, e muitas, assim, 99% se recuperam. Porque é muito satisfatório isso, né? Aquelas que realmente fazem um tratamento, tem as que resistem por causa da própria condição, mas quando a família é apoiadora, olha, é 100% de chance, sabe, de isso. O caso mais grave que eu tive foi de uma amiga minha, ela chegou ao que a gente vai falar daqui a pouco, da psicose puerperal, né, que ela já rompeu com a realidade. E ela, esses dias eu encontrei com ela, mora perto da minha casa, e a gente conversou, e ela super bem, a filhinha dela já tá grandinha, e ela lembrando, né, Sama, você lembra? Eu achei que eu nunca ia melhorar, mas foi muito bom. Então, Ô, Samla, com certeza. deixa eu só te interromper um Tá, pouquinho, porque entrou um comentário aqui que eu acho importante a gente tá ler e bom. falar, né? Uhum. É, a, ela falou o seguinte, que ela tem todos esses sintomas que eu acho que tu tá trazendo, né? E ainda não ganhou o bebê, tá com 38 semanas. Eu acho que é aquele caso que tu estava falando, né? Olha, é a Laísla, né? O que que Laisla. acontece, Laísla? Precisa de uma avaliação. Por quê? A gente também tem que perceber se é uma depressão, mas a gente também vai precisar entender se é uma alta ansiedade ou um alto estresse, que pode estar sendo confundido. O estresse e a ansiedade na gestação, eles são muito naturais, é esperado. São, Agora, o é. alto estresse e a alta ansiedade pode gerar uma série de consequências para o parto, para um bebê que nasça prematuro. No seu caso, minha querida, eu recomendo que você procure um profissional.
tá bom? Se você não estiver na sua cidade, eu também estou à disposição, eu atendo online, mas para averiguar, conversar com você o que está acontecendo, porque existem casos, como eu falei, de depressão na gravidez, sim. Então a gente precisa investigar o que está acontecendo com você. E, Porque inclusive, o talvez medicamento se preparar, né, para se aquele momento preparar. pós-parto. Exatamente. E você está com 38 semanas, você está no terceiro trimestre, que as ansiedades são muito voltadas para o parto. As ansiedades do terceiro trimestre. Então, o medo do parto, às vezes o medo da dor do parto, o medo do que vai acontecer depois, quando o bebê nascer. Então, são questões que precisam ser conversadas. Por isso que a gente faz o pré-natal psicológico. Assim Já, como tem o... já entra nesse assunto aí também, que eu acho que é Isso, bacana. tá bom. Então a gente faz o pré-natal psicológico. E antes de entrar de fato nesse assunto, eu gostaria só de encerrar essa tríade, né? Baby blues, depressão pós-parto e psicose puerperal, que é o Tá? Que é o caso mais mais. grave. É o caso mais grave. Por quê? O que é uma psicose? Psicose é quando a gente rompe com a realidade. Sabe? Quando a pessoa que tem esquizofrenia, que ela fala que tem pessoa, homenzinhos verdes correndo atrás dela. É bem isso aí. A pessoa rompe com a realidade e ela tem alucinações visuais, auditivas. E E é aí muito ela pouco acredita, falado por exemplo, isso, né? São, a muito gente pouco nem ouve falado. falar. É porque é muito raro, ainda bem. Tá, Então, assim, a ainda cada bem. 500 nascimentos, um caso. Tá. É alto, mas, né? Então, ela, por exemplo, ela ali nasce o bebê, ela pode enxergar esse bebê como um monstro, ela realmente enxerga. Ou ela acreditar que ela é a Virgem Maria e pariu Jesus Nossa, Cristo. meu Deus. São casos assim bem absurdos mesmo. E nesses casos, gente, nem já é direto para um psiquiatra, porque ela não responde à terapia ainda. Ela precisa ser urgentemente Medicado. medicada para ter uma estabilização, não é? Mas é um caso também que tem cura, sim. Eu acho importante tu trazer esse, porque por mais que não seja comum, é importante, alguém pode estar vivenciando algo perto e, né, não entender. Eu realmente nunca tinha ouvido falar, então eu acho que é uma informação importante. A gente quase não se fala, né? Essa amiga mesmo que eu falei que passou por isso. E eu não pude atender ela, né? Encaminhei para Sim. uma amiga, para uma outra amiga, que na época nem era psicóloga perinatal, que não tinha aqui, mas que Uhum. ajudou ela muito. Então, foi medicação e terapia. Então, aí a gente entra na questão da prevenção, né? As meninas estão falando aqui, estou com 38 semanas há É, 3 dias e estou com medo. o É medo é bem natural o comum, né? medo, é natural, mas tem que falar sobre isso. Porque até que ponto, tudo são graus, não é? Até que ponto esse medo está interferindo aí no curso da sua vida? Você está conseguindo, apesar do medo, curtir a gravidez, viver a sua vida, trabalhar, não sei se você está trabalhando, ou ter um relacionamento saudável com amigos, com família? Se não, se está te trazendo um sofrimento profundo, aí sim é um caso de trabalhar em psicoterapia mesmo. E voltando àquele assunto do pré-natal psicológico, né, eu falo, olha, assim como a gestante tem que ir no médico obstetra para fazer o pré-natal, para saber como está a saúde física do seu bebezinho e dela, ela também tem que ir num psicólogo perinatal para saber, fazer o pré-natal psicológico e saber como estão as suas emoções. As nossas emoções ditam tudo na nossa vida, não é? Então, quando que é indicado iniciar o pré-natal psicológico? Desde que você vê aqueles dois risquinhos assim no teste de gravidez, você já pode alterar, ali já tem alterações hormonais que vão mexer com o seu emocional. Então, por que que é importante? O que que é feito nesse pré-natal psicológico? Além das emoções, das sombras, né? Eu gosto de falar sobre isso, a Laura Gutman, que é uma autora que eu gosto muito, eu tenho todos os livros dela, tem alguns aqui. Ela fala sobre as sombras, e Jung também fala isso. O que são as sombras? É tudo aquilo que a gente não admite em nós, que a gente não quer ver, e que a gente não aceita e que é feio.
Mas para a gente não projetar essas sombras nos nossos filhos, a gente precisa enxergá-las e trabalhá-las. Todas nós temos. E ali na terapia, a gente vai fazer isso. Enxergar essas sombras, coisas que estão no consciente e no inconsciente. A gente carrega muitas marcas das nossas criações também. A gente repete comportamentos. E é tendo a oportunidade de falar sobre eles e ouvir coisas que às vezes eu nem sei ao meu respeito, é que a gente vai tendo a oportunidade de tomar consciência e ir modificando, já na gestação. E também já estabelecendo esse vínculo. Tem mães que não conversam com seus bebês na gravidez, porque não sabem da importância disso. O bebezinho, desde que ele está na barriga da mãe, ele já registra informações. Ele pode não saber conscientemente do que você está falando, mas ele registra informações o tempo todo. Informações que vão repercutir aí depois do nascimento. A forma como ele vai ser, os rótulos que as mães impõem nos filhos, não é? Ali no pós-parto é chorão, é nervoso. A gente cresce com esses rótulos gravados e a gente se torna essas pessoas. Ai, a Então, gente tem que cuidar isso, né? não é? É difícil, né? É Eu gosto difícil. do Instagram de vocês porque as postagens são muito reais. É, sabe que São muito aquilo que a gente vive, né? a gente tenta muito isso, e aí linkando com o que tu tá trazendo e com o assunto da nossa live, eu acho que existe toda uma romantização da maternidade que ela prejudica, né? Então a gente Muito. tenta muito ser real, ser o dia a dia, assim, né? É Sim. bastidores mesmo, não é o palco. Então, por quê? Porque a gente acha que isso vai fazer toda a diferença numa mãe que está passando por um momento turbulento, que ela lê assim, não, eu não sou um ET, tem outras mães que sentem isso, que querem sair correndo de vez em quando, que querem fugir, Todas nós, gente, somos assim. né? E teve uma pessoa que me perguntou assim um dia, sabe? Me mandou no direct. Você aplica essa psicologia toda? Falei, minha amiga, quem é que aplica? Ninguém aplica. A gente está aqui para conhecer e melhorando, mas ninguém chegou no 100% nem chegará. Somos seres Exatamente. errantes, né? A gente vai melhorando. E E tu esse é sabe que um desafio. essa questão desculpa, São, essa questão do pré-natal psicológico, acho que ela é pouco falada ainda, tá? Eu, pelo Pouco menos, falada. assim, não ouço falar muito, né? Eu tive, a minha mais velha tem 10 anos, o Dudu tem 3. Então, assim, nas minhas gestações eu não ouvi falar. Eu acho que talvez caiba um pouco até as obstetras daqui a pouco fazerem essa indicação, assim, acho que pode ser bacana, porque a Bacana. gente fica muito preocupada com a questão física, né? De repente, de alimentação, de preparação para o parto, de 1000 exames que tem que fazer, e muitas vezes não se liga nessa questão emocional. E como as meninas trouxeram aqui, dá medo, gera ansiedade, um monte de coisa começa ali na gestação mesmo, né? Sem falar Tem naquela tentante lá que muitas vezes passou um tempo tentando engravidar e aquele momento foi super ansioso, enfim, né? exatamente. Perdas, né? Eu trabalho assim, já Perdas. peguei muitos casos assim também de luto, sabe? De Uhum. mulheres que tentaram 2, 3 vezes e perderam. Imagina Claro. quando ela consegue engravidar, né? Imagina a Muita carga que tem, né? E assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse projeto que eu trabalho aqui no município. Eu achei que foi de uma sensibilidade muito grande aqui, né, dos governantes, porque eu não vi esse projeto ainda em nenhum lugar do Brasil. Ah, É um então fala projeto, sobre ele. ele chama-se Projeto Mãe que Cuida. Ele foi idealizado pela esposa do prefeito, que é a primeira-dama, né, a Anne, e ela sonhava com esse projeto. E aí o esposo, né, se candidatou e ganhou para prefeito, até o segundo mandato agora, ele ganhou de novo. E eles resolveram criar esse projeto, que é um projeto onde tem assistente social, tem enfermeira, tem o médico obstetra, eu estou lá como psicóloga, tem uma pessoa que o nome do cargo dela é algo assim, gestora em humanização, porque ela está ali para acolher as gestantes. Tem gestante que passa mal, que vomita, e ela está ali acolhendo, ligando para os familiares. Então, é lindo. Tem uma facilitadora ali, uma professora de artesanato, porque elas confeccionam o próprio enxoval dos seus bebês.
E tem a professora para ensinar e confeccionar alguns itens do enxoval, elas mesmas vão para lá. Claro, isso é um meio para a gente chegar a um fim, porque nesse meio prazo aí a gente faz palestras, a gente leva consultoras de amamentação, né? A gente tem a nossa fonoaudióloga aqui também, a Cíntia, que é consultora em amamentação. E existem promessas aí para esse próximo ano que vai ter nutricionista e pediatra também. Então, Que tudo bacana. isso de graça, assim, é pelo SUS, né? Então, Uhum. se você não tem isso no seu município, se você tem condições, que bom, mas tem pessoas que não têm condições. Então, talvez você precise instigar aí o poder público do lugar que você mora, para que Que isso bacana expanda. que se expanda, Muito né? acessível, muito legal. A gente entende que cada vez mais, para quem tem condições, né, tem cada vez mais profissionais especializadas nessa área materno-infantil, que estudam, que trazem tudo do melhor e de última, dos últimos estudos, tendências, enfim, que podem ajudar as mães, né? Agora, realmente, talvez no SUS, pouco ainda sejam os projetos ou sejam as ações que tragam esse tipo de coisa, né? Tomara que, como tu falou, isso se expanda por aí, né? Porque faz toda a diferença, não... Toda a diferença. E já partindo para a maior pergunta, as perguntas mais Sim, recorrentes que eu tive com relação ao tema de hoje foi como que a gente faz para evitar, para prevenir uma depressão pós-parto. E a gente falou sobre isso aqui quase que a nossa sim, live inteira, né? é, Fazendo o pré-natal psicológico, falando das suas emoções, indo a um profissional que vá conhecer a sua história e, por meio disso, trabalhar as suas questões, as suas dores, porque eu até brinco, né? Eu desconfio de que todas as doenças são psicossomáticas hoje em dia, porque são pessoas gestantes, por exemplo, que estão com pressão alta, e aí quando elas chegam no consultório, eu vou ver, elas são criadas por um pai muito tirano ou uma mãe muito que não apoia, que critica, né? Ou o próprio esposo é assim. Então, quando você vai ver essa hipertensão, essa pressão alta, ela é fruto talvez nem tanto de uma condição física ali, mas emocional. Então, descobriu a gestação, descobriu que está grávida, já procura um profissional. E acho lá a gente não bacana. trabalha não só essas questões emocionais, mas nós trabalhamos também a questão dos direitos da gestante, né? Eu trabalho junto com elas no enxoval, então assim, eu atendo muitas adolescentes também. Então eu preparo o enxoval, eu tenho uma lista que a gente vai construindo juntas o enxoval que ela tem que levar para a maternidade dela e do bebê. Os direitos, a gente tem a lei do acompanhante, eu imprimo essa lei, entrego para elas, falo, olha, é um direito seu. Claro, as coisas mudaram um pouco agora com a pandemia, né? Sim. Mas muitas coisas que elas não sabem, né? Então, a gente trabalha também essa questão, não só a questão emocional, mas essas questões mais práticas, dos direitos, enfim. É assim que se previne. Hoje em dia a gente tem muito, eu ia dizer assim, a gente tem muito conteúdo, né, à disposição, assim, mas eu acho que principalmente nessa questão emocional, muitas vezes eu posso até absorver bastante conteúdo, né, eu ler sobre depressão pós-parto, sobre baby blues, enfim, tentar me preparar, mas muitas vezes é o conversar, é o falar sobre as angústias e sobre os medos, né, então... A gente tem que se preparar, vamos dizer assim, a gente fala, né? A gente precisa se preparar para a maternidade estudando, sim, porque, na verdade, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhores ferramentas a gente vai ter. Mas o dia a dia é o dia a dia, né? Então, É, assim, por mais que eu leia sobre o choro do bebê, sobre cólica, sobre sono, enfim, o dia a dia é o dia a dia. Então, muitas vezes eu exato. vou precisar, que aí já linka com o nosso propósito aqui no Benditas Mães, eu vou precisar trocar experiência com outras mães, eu vou precisar entender o que outras mães fizeram, que talvez tenha dado certo, que para mim pode ser que dê ou não dê, ou adapte, enfim. E tem Sim, momentos que eu também vou precisar de uma ajuda especializada de uma profissional, porque não é só a troca de experiência que vai aquilo ali, né? Mas eu sim. vejo isso, hoje as mães
estão cada vez mais buscando, né? Que Buscando bom, né? Tá tendo essa esse melhor olhar. criação, assim, né? Essa preparação. Mas ainda concordo contigo que daí se a gente falar de SUS, ou até mesmo mulheres que têm condições e muitas vezes ainda não sabem que daqui a pouco, para tratar uma privação de sono mais grave, existe ajuda especializada de uma consultora de sono, enfim, Sim. que uma série de técnicas podem fazer diferença, que não é simplesmente, meu bebê não gosta de dormir e deu, ponto, né? Sim, Ou aquele desafio da amamentação, que daqui a pouco eu preciso de uma ajuda, se meu sonho, se eu quero amamentar, né? exatamente. Às vezes está aí na segunda, a gente pega pacientes assim, que está na segunda, terceira gestação e não sabe amamentar, ainda está sofrendo. Uhum. Gente, vocês têm que baixar o aplicativo do Benditas Mães para vocês ficarem inteiradas. É isso aí, Mas, é isso aí. Thaís, tem uma coisa que eu falo que gera um pouco de polêmica, que é a questão do instinto materno não existir. Existe uma intuição, existe um comportamento parental, aquele desejo por cuidar. Instinto, a gente tem que ter cuidado com essa palavra, porque instinto é algo que se nasce sabendo. Quando a gente Uhum. fala para uma mulher que acabou de ganhar neném, você tem que seguir o seu instinto, a gente joga um peso e uma cobrança tão grande nas costas dessa mulher, porque eu fiquei a semana inteira com dor nas costas, eu tive que chamar uma amiga minha que é fisioterapeuta, porque eu estava toda entrevada. Porque acostumando ainda com o jeito de amamentar, eu não sabia. Então a gente não Sim. nasce sabendo, essa questão do instinto é um mito também. E isso, essa questão da romantização, por parte da sociedade e também dos profissionais, infelizmente. É um dos impedimentos aí, né? Então, o que existe é um comportamento parental. A intuição, ela existe sim, mas aquela questão do instinto, de você já nascer sabendo, né? Como o João de Barro constrói as casinhas, o cachorro levanta a perna para fazer xixi. Eles nasceram sabendo isso aí. A gente não nasceu sabendo ser mãe. Ser mãe de você que tem dois, ser Uhum. mãe de uma criança de 9 não é a mesma coisa de ser mãe de uma criança de 4. Como não vai ser a mesma coisa de ser mãe de uma criança de 11, de 12. E, e A nem gente vai se construir. ser mãe de uma criança de 4 e depois ser mãe de uma outra criança de 4 pode ser totalmente É diferente, diferente, porque somos seres tão únicos, sabe? né? Que eu acho que faz todo sentido essa questão do instinto que tu trouxeste, porque assim, a gente ouve muito falar isso e às vezes a gente interpreta mal. Eu acho que É, exatamente, existe aquela questão materna que a gente muitas vezes nasce e aflora, né, naquele momento que tu tem filho, sim, do cuidado, enfim, e da intuição. intuição. Mas longe de estarmos prontas, por isso que a gente fala, inclusive, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se preparar, que a gente tem que buscar informação, porque não tem receita de bolo, então tu vai estudar, tu vai ter que adaptar, porque Com cada bebê é um certeza. bebê. E uma das coisas que sempre nos perguntam, quando a gente apresenta o Benditas Mães, até para pessoas que não têm filhos ainda, enfim, é, mas o aplicativo de vocês é para mãe de primeira viagem, né? Que é aquela mãe que tem um monte de dúvidas. Eu digo não, não porque eu tive dois filhos já e o segundo foi completamente diferente da primeira, né? A primeira dormia Sim. bem e o segundo não dormia, então eu tive uma série de questões novas, né? Então Uhum. cada criança é uma e cada fase, que é isso que tu trouxe, a gente costuma dizer que é videogame, né? Tu passa de uma e vem outra. Cada fase vai ter uma demanda diferente em relação à maternidade, né? Então a gente está em constante aprendizado, em constante preparação. Inclusive porque a gente também vai amadurecendo, né? É, Tem coisas que a gente falava para nossa filha que se tivesse outro, nossa, eu não trataria dessa forma, que agora eu compreendo que não é exatamente. assim. Então, realmente buscar conhecimento, né? Quanto mais, melhor. E buscar ajuda, eu E acho que é isso aí. A gente tem que estar com as anteninhas rede de ligadas. apoio, né? É, e tem que estar com as nossas antenas ligadas. Opa, peraí, passou um pouquinho do limite, ou essa tristeza, ou esse cansaço, ou, né? Vou pedir ajuda, seja para uma profissional, seja para alguém da rede de apoio. Acho que faz toda a diferença. Eu acho que a gente abordou um pouco
de tudo que a gente se propôs aqui, né, de puerpério, ele é um assunto que realmente tem desdobramentos aí, porque tem vários casos. Mas, assim, já fica o convite aí para daqui a pouco a gente pensar em outra live, porque eu acho que essa questão da emoção e, né, de trabalhar esse lado psicológico durante gravidez, maternidade, enfim, ele tem vários aspectos aí que a gente pode conversar, né? Porque, vamos lá, muda tudo. Então, tem o aspecto profissional, carreira, a gente como mulher, né, que daqui a pouco perde a identidade, tem que se reencontrar. Tem o casamento, relacionamento, que dá aquela super mexida, e aí tem vários dados sobre As isso mães também, né? solos. Tem as mães solos, enfim, tem uma infinidade de assuntos aí, né, Sala? Mas acho que é Sim. isso. Não sei se tu quer trazer mais alguma coisa que tenha faltado. Não, é isso mesmo, né? E eu tenho um e-book que é um guia para mães recém-nascidas. Ele fala sobre essa questão toda do pós-parto, né? Eu fiz pensando em mim, pensando nas amigas, nas pacientes. Tentei pegar aquelas dores e compilar ali. E também acredito muito na questão, assim, desde a gestação, a gente ser capaz de. A gente já está formando um ser, não só fisicamente, mas emocionalmente também, quando a gente conversa com ele. É preciso falar com a criança. Falar é terapêutico para a gente e para quem está ouvindo também. Então, eu acredito muito nessa questão do amor demonstrado mudar a vida do ser humano, sabe? E aí eu fiz um curso, quem quiser depois olhar. Estou cadastrada no Benditas Mães também. Sim, vocês Mas encontram a Samuel lá. eu fiz um curso sobre isso também, como construir vínculo de amor na maternidade. E é isso, é buscar, como a gente conversou aqui esse tempo todo, buscar ajuda, buscar apoio em grupos, porque isso é gostoso demais também, né? E É, buscar apoio profissional mesmo, até para que esse profissional te ajude a como conseguir buscar apoio dentro de casa. Esse é o nosso trabalho também, né? Como formar uma rede exatamente. de apoio, como Muito. você conseguir formar uma rede de apoio ainda não só dentro de casa, mas porque tem pessoas que não têm de jeito nenhum. Falam, olha, mas você tem que estabelecer relacionamentos, então. Ninguém vive sozinho nesse mundo, sobrevive. Então, eu acredito que Exatamente. esse papel é muito fundamental lá no No aplicativo. aplicativo, né? E a gente tem sempre aquela coisa bem paradoxal que é a maternidade é muito solitária, né? Que a gente É, sempre traz é verdade. esse assunto, porque na verdade tu tá com uma casa cheia, né? Porque chegou um bebê, uma vida nova na família, enfim. E ao mesmo tempo tu te sente super sozinha, porque aquilo é um bebê que depende extremamente da mãe, né? Por mais que tu tenha rede, não adianta. É tudo novidade pra ti, muitas vezes tu não pode, não quer sair, tu vive aquele mundo intensamente, né? Invadida, né? A mulher se sente invadida de certa Isso, forma. e aí Está tu sendo vive ajudada, mas é uma invasão também. exatamente, tu vive um luto ao mesmo tempo, que é o luto de quem tu era, né? Que tu deixa, Exatamente. Baby blues é isso aí, é um luto. é um luto, assim, a gente costuma dizer, não é mais assim, eu vou ali na farmácia, não. É toda uma logística que tu tem que pensar. Quem vai ficar com o bebê, tu já amamentou, não amamentou, vai dar tempo de tu ir, de tu voltar, Exatamente. enfim, Você não se muda muito. pertence, né? Tu não te pertence mais, exatamente. Tu perde aquela independência, aquela liberdade. Então, assim, é importante tu ter com quem falar. Seja uma pessoa que tu não conhece muitas vezes, tá? Que tu não é próxima, não é família, não é amiga, mas que tá passando pelo que tu passou, ou que passou ontem, e que vai poder te dizer, assim, normal tu sentir isso, né? Exatamente. Então, Vai passar, vai vai adaptar. passar. Esse é o nosso propósito, né? Então lá as mães podem falar no fórum, postar dicas, mas elas podem se chamar individualmente no chat ali, porque daqui a pouco tu quer conversar, Sim, né, de forma mais privada com uma pessoa, porque muitas vezes a gente tem até vergonha, como tu falou, de demonstrar algum sentimento que tu acha que tu não deveria estar é. sentindo, né? E Mari, Mari, olha, Mari, tá é isso, não tem isso. problema. Mari. Gente, Tá elas tudo em são casa. juntas o tempo todo. É. Então, acabei perdendo o raciocínio aqui do que você falou antes. Eu falei do conversar, do ter vergonha muitas vezes de expressar algum Ah, sim, sentimento, me né? lembrei. Eu costumo falar assim,
que quando a gente mostra vulnerabilidades, a gente consegue ajudar muito mais as pessoas, sabe? Porque teve um post que eu coloquei esses dias, eu tava olhando umas fotos, fotos antigas e tal, e fiz uma montagem de fotos minha com a minha filha e coloquei, né, lá. Falei, nossa, olhando essas fotos eu me lembrei daquela mãe apavorada no pós-parto, aflita. E, e esse post, ele deu um ibope tão grande. E aí eu conversando com meu marido, gente, mas como que um post dá tanto ibope desse jeito? Aí ele falou, é porque você mostrou uma, ele até usa a palavra fraqueza, né? Mas ele quis dizer É, uma vulnerabilidade. E fraqueza também. Mas ele falou, é porque você mostrou algo aí que foi difícil para você. Eu falei, é verdade. Então nós somos tudo farinha do mesmo saco, né? é isso A aí. gente está só trabalhando para melhorar mais, para melhorar como pessoa. Quanto Isso mais aí. nós, mães, estivermos bem, eu costumo falar, olha, se preocupe com a mãe no pós-parto, para os familiares. Olhe para ela, porque se ela estiver bem, você não se preocupe com o bebê, porque o É, que ele precisa é dessa mãe inteira. Se ela estiver completa, se ela estiver bem, ali dentro claro, daquele turbilhão, ele vai ficar bem. Ela vai conseguir exatamente. maternar. Agora, se ela não estiver bem, vai tudo mal, não é? Acho que isso é um recado ótimo, até para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu acho, Sala, porque é algo que às vezes as pessoas não prestam muito atenção, né? Porque realmente todos os Sim, olhares estão no bebê. tá no Mas acho que bebê. tu disse tudo. Se a mãe estiver bem, ela vai conseguir suprir o bebê naquele Vai. momento, né? E o estar bem não é estar sorrindo o tempo todo, estar, Feliz. né, estar linda, maravilhosa, ótima, dando Exatamente. conta de tudo. Não é isso. Mas é o estar forte emocionalmente, né? Apesar de ter alguns Sim, momentos de choro, de cansaço, enfim, o que é normal, né? Mas tá com o pilar de sustentação ali forte, assim. Eu acho que é importante a rede de apoio, né? Seja o pai, seja a avó, seja quem estiver por perto, prestar atenção, ter esse prestar olhar atenção aí. nisso. É isso Isso aí. aí. Eles Então, ajudam assim, muito. super te agradeço. Acho que foi bacana. Acho que a gente tentou responder as dúvidas que tinham, que o pessoal tinha mandado nas caixinhas, né? As que apareceram por aqui. Mas realmente é um assunto aí que tem muito para ser falado. A gente pode depois fazer outros desdobramentos dele, né? Disposição. Que bom, que bom. Então tá, gente, é isso aí. Eu que Nos agradeço. acompanhem, Benditas Mães, nos acompanhem a Sanla lá no Instagram dela também, que tem bastante conteúdo bacana, tem e-book, né? Tem curso. É isso aí, É isso aí. gravidinhas e mamães. Tá bom? Muito Eu vou, obrigada. eu Obrigada vou pelo salvar. convite. Ah, tá bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou salvar, vou deixar lá o IGTV para quem não pôde assistir também. Tá bom, gente? É isso aí. Boa Quem chegou noite. por último, assiste de novo. Isso, Assiste tudo do início. quem Quem não não conseguiu conseguiu chegar. assistir. Isso aí. Brigadão, Muito Sam. obrigada, Thaís e Mari. Muito sucesso para vocês. Pra Já está nós. sendo sucesso para nós todas. Pra nós, Né? E isso assim, aí. foi uma sacada muito extraordinária essa questão do aplicativo Benditas Mães. E eu tenho certeza, eu vejo, né, ali pelo chat, tudo, muitas mães sendo ajudadas e realmente, Ai, assim, projeto iluminado. ai, Que a gente mente fica super brilhante. feliz. Orgulho de fazer Obrigada. parte, viu? Ai, que bom, obrigada. Tô aqui emocionada. Boa Um noite, beijo gente. para Obrigada Mari por terem também. participado. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.